atendendo ao convite dos amigos juízes federais, estou aqui para a gente conversar. Não sei se eu trago alguma novidade, acredito que todos já conhecem muito sobre o crime organizado, mas eu diria o seguinte, que o crime organizado é um crime gravíssimo e que precisa, né, a partir do Supremo Tribunal, nós vamos falar muito aqui de Supremo, uma interpretação rigorosa na aplicação da lei. Leis existem aí, suficiente para combater. O crime organizado, mais do que nunca, ele está investindo no país, notadamente no Nordeste brasileiro, na parte hoteleira e na parte imobiliária. Então, Fortaleza, negócio cheio, você se depara com, vai naquela beira da praia, que é isso aqui, não, isso aqui é italiano, aqui é não sei o que, quer dizer. Então, é uma coisa muito preocupante, né? A Polícia Federal sabe, né, que Fortaleza, o Nordeste principalmente, está sendo, né, é uma verdadeira lavagem de dinheiro. Coisa muito preocupante. Eu diria a vocês, sim, Fernando Capês, a respeito do conceito de organização criminosa, há muita dúvida na doutrina e o próprio Conselho da Justiça Federal criou uma norma, nós vamos tratar. Fernando Capês, ele diz que depois desta lei 10.217, teve um objetivo não apenas de congregar quadrilha, alcançar não apenas a quadrilha urbana, isso no conceito de organização criminosa, denominado impropriamente de organização criminosa, mas os seguintes agrupamentos que esta lei teria trazido: a quadrilha urbana do 288 do Código Penal, que vários alunos estão aqui, devem se lembrar disso, associação criminosa de qualquer tipo, entre as quais a do artigo 35 da Lei Atual de Droga, e a organização criminosa de qualquer tipo, como eu falei. Atualmente dizer, não se tem, e aí vem o primeiro problema, a menor ideia do que vem a ser organização criminosa, mas ela pode ser definida doutrinariamente. Fernando Capês, como se vai definir um crime doutrinariamente? Então, a meu ver, não pode se definir crime, o que é organização criminosa, através de conceitos doutrinários. O Luiz Flávio Gomes, que foi juiz criminal em São Paulo, está aposentado, ele disse que a quadrilha, ele, no seu livro com Raul Servini, que a quadrilha, o bando do 288, claramente, com a lei recente, apesar de 2001, 10.219, recebeu o rótulo de crime organizado, embora seja fenômeno completamente distinto do verdadeiro crime organizado. Dizer, as associações criminosas, já tipificadas no nosso ordenamento jurídico, a lei Tóxico já trazia isso, está também na lei do genocídio, 2008-89 de 56, assim como todas as que porventura vierem a ser. Todos os indícios delas decorrentes, ele refere-se em delas decorrentes, significa da quadrilha urbana, assim como das associações criminosas definidas em lei. Referido conceito, em consequência, não abrange organização criminosa, por falta de definição legal. O arcabouço da organização criminosa é o artigo 288 do Código Penal, o tradicional artigo. Precisando, todavia, de pelo menos 3 dentre as seguintes características: previsão de acumulação de riqueza indevida, hierarquia estrutural, planejamento do tipo empresarial, uso dos meios tecnológicos sofisticados, divisão funcional de atividades, conexão estrutural com o poder público, ampla oferta de prestações sociais, aqui vem um engano, né? Mexendo com o povo pobre, divisão territorial das atividades ilícitas, alto poder de intimidação, que é o que está ocorrendo aí, real capacidade para a fraude difusa e conexão local, regional, nacional e internacional. Temos o Pacto de Palermo. Teria ele definido o que é organização criminosa. A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, aprovada pelo Decreto Legislativo Brasileiro, número 231, de 2003, e promulgado pelo Decreto Presidencial 5.015, de 2004. Conceitua realmente o Pacto de Palermo, o que é a organização criminosa, como sendo aquela estrutura com 3 ou mais pessoas existentes há algum tempo e atuando concretamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves para obter, direto ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material.
O nosso Conselho da Justiça Federal, de boa fé, imbuído no propósito de procurar dizer que no Brasil a definição legal do conceito de organização criminosa, ele diz na resolução 1517 que a lei 9.034, que dispõe sobre organização criminosa, deve ser combinada com a Convenção de Palermo, afastando o argumento de que não há conceituação de crime organizado no Brasil. Pessoal, o Conselho da Justiça Federal, bem sabemos, é um órgão administrativo. Ele, por mais boa vontade, ele não pode definir, dizer que existe na lei brasileira, que existe lei brasileira definindo o que é organização criminosa. O Luiz Flávio Gomes diz que esse entendimento do Conselho da Justiça Federal não tem sentido. Ou seja, não pode um órgão administrativo, como também diz o Capês, definir o que é organização criminosa, tarefa que cabe unicamente à lei em sentido material formal, seja lei ordinária ou lei complementar, oriunda do nosso parlamento brasileiro. Diz o Luiz Flávio Gomes. Tratados ou convenções internacionais não podem definir a crime ou penas para o direito interno e apenas para o direito externo, que é a Convenção de Palermo. O parlamento brasileiro realmente aprovou, referendou por decreto legislativo a referida convenção, mas não poderia alterar o conteúdo dessa convenção de tratado algum. O que resultou aprovado por decreto legislativo não é fruto da vontade do parlamento brasileiro, que não conta com poderes para alterar o conteúdo do que foi celebrado pelo presidente da República, ao dar conformidade à Convenção de Palermo. Resumo, segundo o Luiz Flávio Gomes, que me parece o autor mais sensato disso: só lei ordinária ou lei complementar do parlamento brasileiro pode tratar dessa matéria que é penal incriminadora e não admite analogia. Todos sabemos isso, né? Direito penal incriminador não admite analogia, que seria um perigo, né? Algum juiz aí que gosta de aparecer na sociedade, se estivesse fazendo analogia, era uma coisa aí. Pergunto a vocês, rapaz, por que o nosso Congresso Nacional não fez essa lei? Rapaz, baixa a lei com um artigo. É crime, é organização criminosa, aí copia o que está lá no Convenção de Palermo, está resolvido o problema. Por que não fazem? Ah, meus amigos, os interesses são, né? Ninguém sabe o que é por trás disso. Também simplesinho, uma leizinha com um artigo. Considera-se organização criminosa, aí copia o que tem da Convenção de Palermo. Pronto, vai ter lei interna aprovada pelo nosso Congresso. Características da organização criminosa. Marcantes do crime organizado, conforme o Luiz Flávio Gomes e o Raul Servini. Ele diz: hierarquia estrutural. O 288 Penal não tem isso. Planejamento empresarial, claro objetivo de lucros, uso dos meios tecnológicos avançados, não é qualquer porcariazinha, reunião de pessoas, não. Recrutamento de pessoas, divisão funcional de atividades, conexão estrutural ou funcional com o poder público e ou com o poder político, oferta de prestações sociais, divisão territorial das atividades, alto poder de intimidação, alta capacidade para a fraude e conexão local total, como nós já vimos. Então, é por aí. Diria eu a vocês, para melhor compreender o problema do crime organizado, nós tivemos que tratar de